Direto de Brasília. Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios. De Brasília agora eu converso com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui no seu gabinete para falar um pouquinho aí da sua agenda, do seu trabalho, do seu dia a dia. Primeira pergunta é como é que está a sua saúde? Eu estou bem, né? O problema agora são 69 anos. Isso pesa e não tem remédio. Mas estou bem, graças a Deus. Retorno à atividade nossa de andar pelo Brasil agora, semana que vem. Vou estar em meia dúzia municípios de São Paulo, atrás de donativos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lá, catastroficamente, foi algo nunca visto no Brasil. E a gente aproveita para conversar com o povo e se preparar, né? O como a gente pode melhor ajudar o Brasil no futuro. Eu estive na abertura da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, desde que se iniciou desde a última segunda-feira, e o presidente Lula esteve lá na terça-feira, na abertura. Foi vaiado, e quando eu andava nos corredores, conversando com prefeitos, fazendo entrevistas, impressionante. Os prefeitos disseram: o presidente Lula faz política, mas quem fazia gestão, quem ajudava os municípios, quem botava dinheiro nas contas, era o presidente Bolsonaro. Você está com saudade do presidente Bolsonaro? Eu disse: muita saudade ele faz aos municípios. Como é que o senhor vê todo esse movimento e esse trabalho também que o senhor fez como presidente da República com os municípios e essa saudade dos gestores, inclusive da esquerda, dando esse testemunho em relação a esse momento? A nossa política aqui foi menos Brasília, mais Brasil, ou seja, mais municípios. Se você perguntar a qualquer prefeito lá do interior do Nordeste, não interessa o partido político dele, se faltou recurso para ele. Nós sempre dávamos o que eles tinham direito e sempre alguma coisa a mais, mesmo durante a pandemia. Quando se fala em Nordeste também, a maior concentração de pessoas que recebem Bolsa Família é de lá. Tá? E nós triplicamos o valor da Bolsa Família. Era em média 190, passamos para R$600. E esse dinheiro ajuda a movimentar a economia do município. Então você não tem nenhum prefeito que vale falar: olha, na gestão do presidente Bolsonaro atrasou aqui o 13º. Não. E mesmo durante a pandemia e uma guerra lá fora. Por que isso? Por que sobrava dinheiro para a gente? Porque não tinha corrupção. Hoje em dia, você tenta marcar uma audiência com certas pessoas aqui em Brasília, ou com quase todas, você tem que deixar algo, né, molhar a mão de alguém, se você não fala com essa pessoa. E você até desafio que está nos ouvindo no Nordeste, né? Me cita o nome de 5 ministros do atual governo. Você não sabe, talvez não saiba nem de 3. Por quê? Porque são pessoas que não resolvem nada, só fazem política o tempo todo. Então a saudade dele é recurso, o município que tiveram à vontade. Você não viu no meu governo nenhuma marcha para prefeito em Brasília, que os caras fazem marcha, com o pires na mão, porque estão no sufoco, que tem que atender as necessidades básicas do município, que é a folha de pagamento, é recurso para outras coisas também, e não está faltando. E a tendência é piorar, porque a nossa economia não está indo para frente. Se pegar o comércio, né, o pessoal mais humilde também de qualquer lugar do Brasil, você vê que a atividade caiu 30% a 40%. O povo não tem dinheiro para comprar quase nada, né? Basicamente o dinheiro dele é para se alimentar. Então esse futuro está bastante sombrio e eles passam a ter saudade da gente. E as acusações contra mim: o cara fala palavrão, o cara é racista, o cara não gosta de nordestino, a minha esposa é filha de cearense, o cara não gosta de... É só isso o tempo todo. Mas foi um governo sem corrupção, de trabalho 24 horas por dia pelo Brasil. Então, obviamente, você está falando, eu acredito em você, até porque eu tenho conversado também com alguns prefeitos, eles têm saudades da consideração da forma que era tratada por mim, completamente diferente como é tratado com o atual presidente. O Pacto Federativo é tratado aqui já há muitos anos. O senhor teve a oportunidade de ser deputado federal, viu essa discussão muito lá na Câmara. Os prefeitos acham que isso aí pode resolver essa situação. Como é que você vê essa situação e esse tema Pacto Federativo que nunca conseguiu prosperar aqui no Parlamento? O pacto é o respeito, né? Entre os entes, União, Estados e municípios. Foi aprovada há poucos meses a reforma tributária, uma proposta de emenda à Constituição. Pega um deputado do seu estado, de Pernambuco, que votou favorável, e pergunte para ele por que você votou favorável.
porque nós estamos vendo hoje em dia que a carga tributária vai aumentar. Tá? Serviço, quem pagava em média 8%, vai pagar quase 30%. Ou seja, o elemento vai mudar de profissão, tentar fazer outra coisa, ou vai sonegar. E não tem alternativa para isso aí. E o que se prevê nessa reforma tributária, o primeiro projeto chegou com aproximadamente 500 artigos, não era para simplificar, um projeto com 500 artigos, não tem como dar certo. E a população está mais do que no seu limite de pagar impostos. E eu fui o único presidente que falo e provo que reduzimos a carga tributária. No momento de crise no mundo todo, onde o preço dos combustíveis foi lá para cima do Brasil, a gasolina chegou a R$ 8,00, nós zeramos os impostos federais da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha. Nós botamos um teto no ICMS, que é o Imposto Estadual nos Combustíveis. Tinha estado, como por exemplo São Paulo, que era 34%. E no resto do Brasil, em torno de 30%. Nós botamos um teto de 17%. Botamos um teto também na energia elétrica. Isso conversando com o parlamento. Tivemos um grande apoio do presidente Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, né? Porque sem ele você não faz, você não bota nada em votação. E nós conseguimos fazer isso aí. Reduzimos o IPI em 1/3 de 4 mil produtos. Nós zeramos o imposto de importação de jet ski, de veleiros, de pneus de caminhões, de peça para tratores, de tudo que tem a ver com a geração de energia solar. Ou seja, um governo que fez realmente aquilo que o povo quer, pagar menos impostos. E acredite, mês a mês nós estamos arrecadando cada vez mais. Ou seja, a nossa reforma tributária vinha sendo feita, né, em doses homeopáticas, mas bastante consistentes, de modo que o emprego voltou à normalidade após a pandemia. O informal, aquele que vende aí o camarão na praia, vende um picolé na arquibancada, o jogo de futebol, uma água no sinal, voltou a trabalhar, a ter recurso para isso aí. E fizemos uma coisa fantástica, que ninguém pode negar. Criamos o Pix, que entrou em vigor em novembro de 2020, né? Em plena pandemia ainda, né? Isso ajudou o Pix a combater o quê? A violência. Você não ouviu mais falar em assalto na saída de caixa eletrônico. E o Pix você sempre pagou sem qualquer taxa. Hoje o governo já cobra a taxa dos empresários, né? Que é o Pix aí, que tem o CNPJ aí. Agora o Pix da pessoa física, que está na ordem de 160 milhões de movimentações por dia, o governo está louco para taxar isso aí. O povo não aguenta mais. Ou seja, fizemos muita coisa pela economia. Se você me der tempo, eu poderia falar muito mais sobre isso aí, que realmente foi uma marca num governo que teve a felicidade, né, de escolher pessoas competentes, pessoas dedicadas, e as pessoas aceitarem ser nosso ministro. Eu não seria nada sem os meus 23 ministros. Entre eles, 7 do Nordeste. O Gilson, lá de Pernambuco. Lá o Rogério Marinho, também ali do Rio Grande do Norte, seja o senador, entre tantos outros. O Tarcísio, que foi ser governador de São Paulo. Muitos secretários, como o Jorge Sey, que era secretário da Pesca, fez um trabalho fantástico nessa área também, teria muito a falar sobre isso aí também. Ou seja, um governo é uma pessoa e não é quantidade, é qualidade. Eu tinha 23 ministros, o atual já está com 39, quase o dobro, né? E não dá certo. Bate em cabeça, ele nem sabe, talvez, o nome de metade dos seus ministros, e quem perde com isso é a população, é o brasileiro, e a população está sentindo. Não só a inflação no supermercado, bem como o povo sem dinheiro não faz rodar a roda da economia. E não rodando a roda da economia, aquilo que interessa os municípios, né, que é grande importância, que é o FPM, Fundo de Participação do Município, que vem do Imposto de Renda e do IPI, a tendência é cair. E caiu, quem sente na ponta da linha é realmente a população, porque a população primeiro se socorre dos prefeitos, depois que ele vai para governo de estado e governo federal. Se na ponta da linha está com problema, se você está com problema nos seus pés, não adianta você tratar dos braços, primeiro os pés, para você poder se movimentar. Bem, essa é a marca do governo que deixou o pessoal aí, está deixando gente com saudades e que, na real, o que era o meu governo, o que é o governo atual. O governo está acertando nas medidas e no socorro que está chegando lá no Rio Grande do Sul. O senhor que teve a experiência de ser presidente, que passou pela pandemia, teve algumas situações parecidas em alguns estados,
Como é que você observa essa desenvoltura dos ministros e do presidente em relação ao Rio Grande do Sul? Quando tivemos no meu governo aquelas chuvas enormes no sul da Bahia, nós fomos para lá e de imediato liberamos 700 milhões de reais. Lógico que a catástrofe na Bahia não se compara com essa no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul foi realmente algo terrível. E eu pergunto a qualquer um de vocês que estão nos ouvindo agora, me dê uma boa ação no governo ao longo desses 1 ano e 4 meses. Você não tem. Rio Grande do Sul, né, o nosso governo, se eu fosse presidente, no dia seguinte estava lá os meus ministros, como tiveram em outros catástrofes pelo Brasil, até chuvas em Recife, bastante acentuadas. Estive lá com o ministro Gilson na época, até o turismo tem como ajudar, né, o ministro nessa área. Ali você viu a deputada, ou melhor, a ex-senadora e ministra Tebet do Planejamento, dizendo que não podemos liberar recursos, que as águas não baixaram e os prefeitos não sabem o que pedir. Oh, pelo amor de Deus, lá está faltando tudo, de imediato. Você libera o fundo de garantia, tá? De imediato. Assim como tivemos o auxílio emergencial por ocasião da pandemia, que era R$600 por pessoa, né? E a mãe solteira ganhava o dobro disso aí, e pagamos para 68 milhões de pessoas, o governo pode criar algo de imediato. Para isso é solução? Não, é paliativo, mas investir imediatamente, pegar os batalhões do Exército, engenharia, por exemplo, e começar a reconstruir pontes para você fazer com que a locomoção de caminhões, de pessoas, né, comece a se voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Você pega outros ministérios, com desenvolvimento regional, vai atrás de casas populares, emergenciais também. Tem muita coisa para ser feito. E, lamentavelmente, não está vendo nada, a não ser o ministro fazer uma intervenção branca lá no Rio Grande do Sul, botando como ministro um deputado federal, que é conhecido todos nós aqui de Brasília pela sua incompetência, né, como responsável pela reconstrução do Estado, que já anunciou a sua pré-campanha para governo do Estado em 2026. E de imediato o governo já fez um decreto para que as obras, né, não tenham licitação. Obviamente não tem que ter licitação, as obras emergenciais, né? Agora, a forma como tudo isso é anunciado, a gente vê que o governo vai ganhar muito lá para o seu partido e o povo gaúcho vai ter seríssima dificuldade para se recompor, que vai ser uma recomposição bastante demorada, não é nada rápido, mas a presença do governo lá, como o Lula teve há poucos dias atrás, falando que vai disputar por mais 10 vezes as eleições, que só vai morrer depois dos 100 anos de idade. Foi fazer política em local onde os escombros se fazem presente e o povo não perdeu o que tem dentro de casa, não perdeu o que tem dentro de casa e a casa também. Então, há uma presença lá, botando a máquina do Estado, né, da União, para trabalhar, para recuperar, para minimizar a dor das pessoas, seria muito bem-vinda. Mas a gente não está vendo isso. Muito pelo contrário, estamos fazendo política apenas lá no Estado. Quando é que você vai ao Recife lá oficializar essa pré-candidatura de Gilson, impulsionar ele, que é um aliado de primeira ordem, está aqui sempre com o senhor em Brasília e está sempre defendendo seu nome, seu projeto, não só lá em Pernambuco, como também em todo o Nordeste, por onde ele passa? O Gilson, tudo é um amigo, então eu defino tudo, né? Vamos estar em Recife, se Deus quiser. Aí estamos lá, obviamente, fazendo política, né? Mas no momento eu acabei de sair do hospital, começo na próxima segunda-feira agora uma viagem por meia dúzia de municípios do estado de São Paulo, arrecadando coisas mais específicas para o estado, né? O que é mais específica? Cobertor, roupa de cama, medicamentos, são essas coisas que precisam. E já definindo qual município nós vamos entregar. Não vamos entregar para órgãos estaduais, muito menos para órgãos federais, para que queiram lá na ponta da linha, né, porventura, fazer política em cima disso aí. A gente vai entregar diretamente para os prefeitos, tenho certeza que vai ser um sucesso, e eu tenho dito, né, nesses 6 municípios, que começa com Ribeirão Preto e termina em Guarulhos, passando por Jundiaí, por Campinas, por Rio Claro, né, eu vou ficar de 10 da manhã às 19 horas, recebendo o material pessoalmente e conversando com a população, sem política nesses locais, para mostrar a solidariedade. E digo mais, nós devemos folgar 1 ou 2 semanas e fazer o mesmo no Paraná, depois folga 1 ou 2 semanas e faremos o mesmo em Santa Catarina, porque essa ajuda, essa colaboração com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul não se acaba nas próximas semanas, vão durar longos meses, infelizmente, até que o Estado comece a vislumbrar voltar à sua normalidade. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pela sua gentileza, atenção.
que a nós, através de Gilson Machado, sempre conversa conosco. Um abraço, boa sorte aí nesse seu projeto, nessa sua caminhada lá em São Paulo. Esperamos o senhor lá no Recife. Um abraço a todos do nosso Nordeste. Sempre sou muito bem recebido quando chego em qualquer região desses 9 estados. E Pernambuco não é diferente, e nós queremos o bem do Brasil. E não esqueçam, né? O seu futuro está diretamente ligado às suas escolhas. Escolheu mal, o preço é pago, né? É bastante alto no futuro. Então queremos o melhor para o nosso Nordeste, com boas pessoas na política. Ok, ouvimos aí o ex-presidente Bolsonaro, do PL, conversando conosco. Reportagem Alberto Xavier. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Uma rede estadual com força local.